Bom, galerinha, seguinte, voltando aqui às nossas videoaulas de TypeScript, né? Agora eu vou demonstrar para vocês como é que funcionam os métodos construtores. Vamos lá, dar uma olhadinha? Bom, primeiramente, antes de começar, eu tinha parado aqui o meu... Inclusive, tem muita janelinha aqui para fechar, que abriu junto com a máquina virtual, né? Vou fechar tudo. Aqui. Vamos colocar lá o nosso TSC-W para já ficar rodando. E também já ativar o npm start para subir o nosso live server. Beleza? Vou abrir lá no browser, tá? De boa. Vou fechar aqui o preview. Vou até deixar ele lá carregando, não vou me preocupar agora com isso. E aqui vamos dar continuidade. A nossa classe cliente, né? Por exemplo, já fiz toda uma regrinha para ela e tudo mais. Clicar aqui de volta, ela não abriu. Vamos dar uma atualizadinha aqui, agora abriu. A nossa classe cliente, a gente pode implementar agora, aproveitar o exemplo, implementar aqui o método construtor, que é uma coisa importante. Inclusive, vocês vão usar muito em qualquer tipo de estrutura que vocês venham a trabalhar que use TypeScript, tipo Angular ou até no React e tudo mais. Se usa bastante construtores, inclusive, para injetar dependências depois dentro das classes, tá? Isso aí no estudo das frameworks vocês vão conhecendo. Aqui vai ser só um básico mesmo para que vocês entendam o que vocês vão mexer lá. Pois bem, o que acontece? Na hora de eu criar um construtor em qualquer linguagem, em maior parte das linguagens orientadas a objeto, o construtor ele tem por característica ter o mesmo nome da classe. Então, no caso aqui, cliente seria public cliente, né? Opa, public cliente. Em praticamente todas as linguagens que se ouve falar aí de orientação a objeto, é assim que a gente cria, tá? Porém, no TypeScript, aí por ele estar usando também JavaScript, não tem essa possibilidade. Assim também como não tem a sobrecarga de construtor, fica na mesma situação do dos métodos sobrescritos. Só deu uma travada aqui, tá? Fica na mesma situação como a gente fez aqui na última aula. Temos que criar atributos opcionais ou então atributos do tipo N, que aí ao invés de você trabalhar com type office, você vai trabalhar com instance of. Tá? Também existe um atributo chamado N, que ele significa que pode ser qualquer coisa, como se fosse um object, né? Também tem um object, mas tem um N que o N pode ser qualquer coisa. E depois você usa o instance of para ver que tipo é, se os tipos forem diferentes ali na hora que você quiser passar o método, tá? Pois bem, se eu colocasse public cliente, como eu falei aqui, ele não ia também dar erro, mas ele ia considerar que existe um método chamado cliente. Dá erro. Provavelmente ele nem vai acusar. Na hora que a gente der uma alteração aqui, ó, ele talvez entenda lá que já alterou e nem vai apresentar erro para a gente, porque para ele é simplesmente um método chamado cliente que você acabou de colocar aqui, tá? Porém, como é que chama realmente o construtor dentro do TypeScript? A gente usa a palavrinha reservada, que inclusive é reservada nele, constructor. Então, vê que vai ficar azulzinho, né? Quando eu chamo constructor, significa que é um método construtor, bem simples, né? Digamos que no método construtor eu quero obrigar que o cara passe o nome, né, da pessoa, por exemplo, apesar que aqui ele tá... Apesar que dá para trabalhar assim. Aqui ele tem... Eu quero que no método construtor ele passe o código do cliente, por exemplo,
né? Eu quero obrigar ele e o nome. Então, ó, aqui eu vou falar assim, que eu quero que ele passe um nome, que vai ser uma string, e o código, que vai ser um number. Beleza, tá? Aqui eu já estou passando o meu construtor, beleza? Feito isso, o que é que eu posso estar fazendo aqui? Basicamente dizer aqui, ó, que o this ponto, né? No caso, aqui a classe pessoa ela está privando o atributo nome, então eu tenho que usar this ponto nome, na verdade, porque é um atributo, né? Tá usando ali o item, fica normalzinho. This ponto nome igual a nome. E o this ponto, no caso aqui, é underline código do cliente igual a código do cliente. Beleza? Ah, professor, por que que aqui tá só this.nome e aqui o underline? Porque aqui, ó, eu tô pegando o atributo que tá aqui, ó. Eu tô pegando esse get, porque aqui tá encapsulado. Só essa classe pode mexer. Ele tem que chamar esse elemento get para poder passar o nome. Aqui já é o acesso direto, eu tô dentro da própria classe. Então ali ele já vai fazer isso aqui para mim. E na verdade não é menos, é igual, tá? Quando eu salvar isso aqui, automaticamente, né, na implementação, vamos dar uma olhadinha aqui. Pessoa ponto no main, né? Ele até que não deu erro aqui ainda. Vou ter que dar um Ctrl C aqui para ver. Pronto, agora ele deu erro. Deu um atrasinho ali na hora de entender. Então agora o que, que ele está reclamando para mim? É o que toda linguagem reclamaria. Que na hora que eu estou chamando o meu construtor, né? Ele está dizendo aqui. Primeiro ele deu erro que eu não usei a instância. E o outro ele está dizendo que eu não peguei a chamada da super. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, primeiro vou corrigir o que ele está pedindo aqui, né? Que é o main, então vou colocar aqui. Primeiro atributo que vai ser o nome, que é Pedro. Vai sair um pouquinho daqui, vir até aqui. E o outro que é o código de cliente dele, que vai ser 1, 2, 3. Vou comentar esses dois aqui. Ele sumiu alguns errinhos, mas permaneceu com outros. Vamos ver aqui. Desse ponto código do cliente. Tá certo. Acho que ele está reclamando aqui na hora que eu estou recebendo o nome. Deixa eu ver. E aqui. Ah, entendi. Como ele deriva de uma outra classe,
o TypeScript vai me obrigar a fazer isso aqui mesmo não tendo construtor na outra classe. Eu seria obrigado a colocar um super aqui, tá? Então, se fosse uma classe que não derivasse de nenhuma outra, não tivesse um extend aqui, ele não necessitaria desse super. E aqui eu vou colocar this.nome de novo, igual ao nome, e vou colocar o nome aqui de volta. Tá? E aí ele vai ignorar os erros, tá? Aqui, inclusive, tá certinho. E aqui provavelmente vai funcionar da mesma maneira, tá? Inclusive, se eu trocar aqui Pedro Moura, não, ele vai atualizar. Se eu trocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 depois, ele vai colocar, tá? Então, o que aconteceu aqui? É bacana que esses erros ocorram aqui em tempo de aula, porque aí vocês vão olhando também o que pode dar errado, né? O que ele me reclamou aqui? Em várias outras linguagens, inclusive no Java, isso eu acho que vocês já viram, inclusive, o super só é usado, eu só tenho que usar essa cláusula super quando eu estou herdando um construtor, né? No caso do TypeScript, ele me obriga a usar, mesmo que eu não esteja herdando construtor nenhum da classe de cima. Minha classe de cima é uma classe abstrata, mas mesmo assim, ele pede aqui, ó, no compilador, ele pediu para eu chamar a cláusula super, tá? Então eu vou até fazer um outro exemplo, beleza? De como até que se essa classe pessoa não fosse abstrata, se ela fosse uma classe aí que aceitasse implementações, como que seria o construtor dela? Então ela seria mais ou menos assim, ó, um public, na verdade, um constructor. E aí digamos que aqui o construtor dela eu só peça o nome. Aí aqui vai ser o nome string. Então, para construir uma pessoa, só vou precisar passar o nome. E aí a mesma coisa, ó, this.nome igual ao nome. Tá? E aí, se eu quisesse instanciar uma outra classe, né, eu já poderia trabalhar aqui também. Tá? Só que aí eu mudaria aqui nesse construtor. Então, eu pediria o nome string e o número, só que o nome eu chamaria aqui, que é o nome que eu vou passar pela super, tá? Então, caso tenha implementação nas classes, esse é o formato do construtor que passa através do TypeScript. Então, eu aproveitei e dei até uma alterada no geral do projetinho aqui, que é só de exemplo mesmo, para que vocês saibam aí essas diferenças, tá? Quando não tem herança, ele vai assim direto. Quando tem herança, ele exige nem que seja vazio. Mas aqui, para até fazer mais sentido, eu coloquei aqui esse construtor, chamei aqui, ó, pelo nome, e aí essa chamada que preenche o nome, eu coloquei aqui através da cláusula super, que ele fala que puxa da superclasse, né? Que vem lá de cima, que é a classe pessoa, beleza? E aí também vai funcionar da mesma maneira. A única diferença é que quando eu instanciar a pessoa, eu preciso chamar só o nome. Quando eu chamar cliente, eu tenho que ter o nome e o código de cliente. Tem que ter no mínimo o que minha superclasse pede também, igual, tá? Então, basicamente é isso. E eu falo que a tratativa do nome é o que vem da minha superclasse. E o código de cliente é o que eu aplico aqui. Beleza, galera? Então, basicamente, esses são os trabalhos aí de construtores com TypeScript. Então, não é muito complicado, tá? Então, inclusive, vou parar esse vídeo aqui com esses primeiros 11 minutos, 11, 14 minutos, e vou deixar esse vídeo só sobre os construtores, só sobre essa implementação de construtor que a gente acabou de fazer, tá? E aí, depois, eu vou fazer um só sobre a sobrescrita de método, depois um só sobre o uso de array e o outro
lá aplicando interfaces. Beleza? Até mais, galerinha.